Pessoal, vamos continuar então a nossa disciplina, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nós paramos aqui, né? Nas técnicas assépticas para colocação das luvas, né? A gente estava falando sobre colocação das luvas, né? Eu queria fazer algumas colocações para vocês, né? Em tempos de pandemia, né, se falou muito em lavagem das mãos e a gente falou bastante em aula, né, sobre lavagem das mãos, a importância que tem, né, o porquê que existem normas, né, existem regulamentações, né, para alguns procedimentos na área hospitalar e que requerem esse extremo cuidado com a lavagem das mãos. A colocação e retirada das luvas também é um pormenor importante, né? Quando a gente fala da rotina hospitalar, né? E principalmente que a gente vai ver agora consecutivamente o quanto isso impacta, né? A execução correta dessa técnica de lavar a mão, dessa técnica de colocar a luva, dessa técnica de retirada da luva, o quanto isso impacta muito claramente, né, pelos estudos, pelas pesquisas que nós temos na literatura em relação à infecção hospitalar, aos micro-organismos e a sua dissipação, né, no meio. Hoje em dia, quem me conhece sabe um pouquinho, né? Hoje em dia eu trabalho muito com o que a gente pode encontrar à nossa disposição a qualquer hora, em qualquer momento. Seja no local de trabalho, seja em casa, seja na rua, né? Que antigamente nós não tínhamos, né? Nós precisávamos de um livro. Hoje em dia a gente tem isso aqui, né? Que é uma ferramenta que a gente tem que saber usar, né? Tem muita coisa interessante na internet. Tanto é que o pessoal brinca, né? Tem gente que se acha médico, que se acha advogado, juiz, só porque lê as coisas no Google, né? Mas, assim, tem um pouco de verdade, eu acho, né? Pessoalmente falando, eu acho até que tem um pouco de verdade. Porque se você souber procurar, né, as informações corretas das entidades idôneas, né, que realmente estudam aquele assunto, que pesquisam sobre aquele assunto, você tem informações realmente corretas. Agora, não dá para a gente sair acreditando em tudo que a gente recebe no WhatsApp, no Facebook, né? A gente sabe que tem muita coisa, né, de fake news rolando aí, né? E isso às vezes atrapalha, né, a aquisição do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem, né? E às vezes a gente é pego mesmo, por mais estudioso que você seja e tudo mais, às vezes você é pego, né, por uma fake news, né? Mas que a gente comece a criar um hábito, né, saudável de começar a procurar coisas em locais corretos, né? Que a gente consiga se direcionar para as instituições idôneas, né, que realmente entendem e estudam aquele assunto. Eu gosto muito de usar a internet, o YouTube, principalmente os vídeos do YouTube, porque ali a gente tem tudo e mais pouco, né? É um acervo, assim, gigantesco, né? O detalhe é que nem tudo que está ali é correto, né? E às vezes a gente se deixa, como é que eu vou dizer assim, adquirir informações assim não tão corretas, né, por pura desinformação mesmo, né, é uma coisa assim que acontece com todo mundo, é corriqueiro isso, né, mas assim, eu gosto muito de usar, porque aí você tem mais ou menos uma ideia
né? Porque você tem vivências diferentes ali. Antigamente você não tinha isso aqui, né? É um celular na mão, né? Quando eu comecei na radiologia, você tinha que andar com o livro embaixo do braço. Hoje em dia, não. Você está dentro de uma sala de radiologia, se você precisar de um método que você só escutou falar em sala de aula ou que você nunca escutou falar, você vai para o Google e você acha alguma coisa ali sobre aquele assunto, sobre aquele método, né? Então, isso nos ajuda muito. Então, que a gente comece a se habituar a trabalhar, mas sabendo que a gente tem uma ferramenta, assim, riquíssima, né, na palma da nossa mão, mas que a gente também não fique muito bitolado nisso, né? Muito atrelado, muito vinculado a isso, porque a gente tem que olhar o que a gente está consultando ali. Será que isso é verdade? Ou deixa eu olhar de onde é isso aqui, qual é a procedência disso aqui, quem é que postou, qual é o órgão, a entidade, a pessoa que postou isso aqui. Será que é uma pessoa idônea? Será que é uma instituição idônea? Né? A gente tem que começar a trabalhar isso, porque daí a gente diminui essa disseminação de coisas, de fatos, de informações erradas que às vezes atrapalham até a nós mesmos, né, no nosso trabalho. Então, isso é importante, né, que a gente vá trabalhando isso no nosso círculo profissional, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amigos, né, que a gente comece esse movimento, né, e saiba usar isso a nosso favor, porque é uma ferramenta riquíssima. E ela chegou para ficar, né? Então vamos usufruir do melhor que ela tem para nos dar. Eu sempre digo isso muito, sabe? Que eu acho assim que a gente tem que saber explorar mais essa ferramenta da internet, né? E tem muita coisa bacana, tem muita coisa boa, tem muita coisa idônea mesmo, né? E que nos serve, nos ajuda a ter uma visão, porque aqui a gente está tendo uma aula de colocação de luvas, né? Mas a gente não está praticando, né? E cada um, com o passar do tempo, na colocação das luvas, vai adquirindo um jeitinho, né, de fazer essa colocação dentro do contexto correto. E isso é bacana, porque é isso que eu vi, né, aqui fazendo essa pesquisa, como tem todo o passo a passo, que a gente já viu, né? Mas, assim, tem o passo a passo com o seu jeitinho de colocar, sabe? Então, isso é importante. Deixa eu compartilhar o primeiro vídeo, que é de um canal de enfermagem, né? Que eles têm no YouTube, e eles ensinam várias técnicas de procedimentos, né? Vários passo a passo. E eu achei a da luva, essa colocação da luva estéril, né? Porque tem o procedimento da gente usar a nossa luva de procedimento dentro da sala, que não é estéril, que é aquela da caixinha, né? Que a gente vê, que a gente tem toda a sala de radiologia, toda a clínica, todo hospital tem aquela caixinha lá, né? Com várias luvas que não são estéreis. Agora, quando a gente vai para um centro cirúrgico, às vezes em alguns procedimentos, mesmo dentro da sala da radiologia, alguns procedimentos que vai precisar de uso de catéter, ingestão de contraste, né? E vai precisar da intervenção que o médico, tipo, que nem eu pontuei para vocês, da esterossalpingografia, né? Que é um procedimento bem específico, onde eu vou usar materiais estéreis, né, para o procedimento, onde eu vou estar junto de um técnico em enfermagem, de um médico, né? Então, assim, eu vou ter que estar ambientada com aquele cenário dos materiais estéreis, né? E que a gente tenha sempre em mente, principalmente quando vai para centro cirúrgico, UTI, que quem está apto e que tem competência para nos orientar, né, no manuseio do paciente, no manuseio dos equipamentos, é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. É eles que têm a competência e têm o domínio para nos orientar melhor. Não que a gente não tenha a obrigação de ter uma ideia, de saber. Quanto mais a gente souber, muito melhor para o manuseio do nosso paciente, para a aquisição do nosso exame, né? Mas, assim, que a gente comece a ter a humildade de saber
travar, adquirir uma boa comunicação com esses profissionais, que são importantíssimos no nosso cotidiano, dentro de uma UTI, dentro de um centro cirúrgico, né? Então, assim, são coisas que a gente já tem que começar a ter essa noção antes mesmo de ter contato. Quando você está ali mesmo, você estando na sua sala, né, como num procedimento, como eu coloquei para vocês, da histerosalpingografia, vai vir o médico para a sala onde você já tem todo o domínio do ambiente, né, já é o seu local natural de trabalho, mas vai chegar uma pessoa que é um médico, que normalmente não está ali, vai chegar um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, que normalmente não está ali inserido naquele local, que você trave uma boa comunicação com esses profissionais para que a coisa seja dinâmica, que o procedimento seja realmente eficaz para todo mundo, principalmente para o paciente, né? E que a gente preserve, né, a segurança do paciente e de todos os profissionais, incluindo a gente que está envolvido naquele contexto de exame, né? Porque o manuseio dessas ferramentas estéreis e tudo mais é um pormenor que eles já estão mais acostumados no seu cotidiano. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, eles têm mais domínio sobre essas técnicas, né? Sobre esses protocolos de utilização desses materiais mais estéreis. Não que a gente também, com o passar do tempo, não vá ter esse contato, mas não é tão rotineiro quanto o deles. Então, eles têm muito mais bagagem, muito mais experiência para nos passar, né? Então, eu acho muito interessante que a gente tenha uma noção do quanto eles estudam, do quanto eles treinam, né, para ter uma excelência, né? E muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, todo esse treinamento, toda essa dedicação, mesmo assim, às vezes acontecem, né, os erros, né? Isso é natural, somos seres humanos. Mas o que a gente trabalha rotineiramente, dia a dia, né, para que não ocorra? E se a gente estiver bem informado, com certeza a gente vai ajudá-los, né? Num momento desse. Então, eu gosto muito de trabalhar isso, porque é uma coisa, é uma cadeira que a gente vai ver aqui agora, aí vocês vão para uma outra disciplina, vão meio que esquecer, porque o cérebro é assim, ele assimila a informação, ele grava a informação a partir da repetição, né? A gente repetindo. A partir do momento que você não faz parte do seu contexto, você deixa meio que esquecidinho. Você, quando chegar num momento desse, num estágio, ou mesmo num local realmente de trabalho que você vai ser inserido, você vai, lembrei mais ou menos, lembro que a gente teve essa aula, tem um passo a passo, tem um protocolo, nananã, mas não é o teu dia a dia, você já viu aquilo há muito tempo, e que você saiba que tem esse recurso aqui, né? E saber onde procurar, né? Porque você já aprendeu certo, então você vai fazer o passo a passo da melhor forma que for para você, dentro do contexto que você tiver disponível, né? Então, isso é muito interessante. Eu achei um vídeo, deixa eu fazer esse compartilhamento aqui para a gente visualizar. Da melhor forma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, pessoal. Esse aqui eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele é o canal que eu falei para vocês da enfermagem, né? Voltado para enfermeiros, né? Como calçar uma luva estéreo e as dificuldades que a gente encontra na hora de fazer esse procedimento. Porque aqui nesse vídeo ele mostra o seguinte, ele mostra os variados tamanhos que a gente encontra, né, de luvas.
Porque aonde isso é muito, a gente vê muito isso de tamanhos, né? O 6, 6,5, 5, 7, 7,5, 8, no centro cirúrgico. No centro cirúrgico a gente vê muito isso. Por quê? Porque lá os profissionais que estão inseridos é o instrumentador, é o cirurgião, eles precisam de mobilidade e a máxima sensibilidade que eles tiverem nas mãos. Só que não pode perder, tem que haver a proteção, né? E para que haja proteção precisa da luva. Mas cada mão tem o seu tamanho específico, né? E aí ele mostra nesse vídeo a dificuldade que é quando você não tem à sua disposição o tamanho ideal. E o porquê que você não deve insistir em usar uma coisa que não é para o seu tamanho. Eu achei bem interessante, sabe? Então eu quero assistir com você, que vocês assistam comigo, tá bom? Deixa eu botar aqui grandinho. E aí vocês vamos assistir juntos.
Pessoal, deixa eu só diminuir aqui. O que que ocorre? Vocês viram a diferença ali, né? Que é pra gente... A diferença que eu gostei do vídeo dele, porque ele mostra, assim, as diferenças que tem nos tamanhos, né? Que normalmente a gente, às vezes, não tem uma boa ideia desse tamanho, né, de luva. Então, assim, eu achei bem interessante em função disso, sabe? Porque é uma coisa bem explicativa, né? Explicativa mesmo. Então, achei mais coerente, né? Porque mostra a dificuldade de um procedimento que a gente às vezes acha, né, na nossa parte, assim, muito simples, né? Mas não, requer um cuidado quando precisa de esterilização de material no ambiente ali onde vai ocorrer o procedimento, a gente realmente precisa de todo um cuidado. E um deles é a colocação da luva. Mas também temos que tomar cuidado que agora nessa função de pandemia, o que ocorreu muito, que a gente viu muito? Muitos profissionais se contaminando, né? Por quê? Porque na hora da desparamentação, a pessoa fazia alguma coisa errada. Às vezes por cansaço, às vezes por falta de informação e orientação mesmo, né? Então, assim, ocorreu muito isso e ainda está ocorrendo, porque a partir do momento que os procedimentos, não é só com Covid que a gente lida dentro de um hospital, né? Como doença transmissível. Existem N patologias, N micro-organismos que são transmissíveis, né, num contexto hospitalar. E muitos, em termos de bactéria, principalmente a bactéria mais, aquela multiresistente, né, que é o que leva as pessoas realmente a ter um problema sério e é o que é um dos agentes, né, dentro da infecção hospitalar mais combatido, porque é o que leva à mortalidade, né? Então, assim, se procura muito trabalhar nesse viés de orientação, de cuidado, de segurança com o paciente, segurança do profissional, porque sabemos que isso existe, né? E a gente vê, isso ficou muito nítido, muito claro, muito visível com essa função da pandemia do Covid, né? Muito profissional, ele se contaminou, não no procedimento de lidar com o paciente em si, mas na hora da desparamentação. E a luva é um dos equipamentos, né? Um dos agentes da paramentação. Né? E ela mal colocada, eu trabalhei num local onde nós tínhamos, era só o Covid, né? A orientação, duas luvas, uma em cima da outra, uma presa no seu jaleco de manga longa, né, que é aquele de TNT, às vezes de tecido, às vezes de plástico, onde ele tem o punho, vinha ele, o jaleco, o avental, né, todinho, com o punho, você colocava a luva, a primeira luva, do seu tamanho, tinha que ser do seu tamanho, senão você perde sensibilidade e mobilidade, passavam a fita crepe para segurar aquela primeira luva com o jaleco, né, de punho, com o punho do jaleco, e a partir disso eu vinha e colocava uma segunda luva por cima. Essa ficava solta, porque essa o que acontecia? Quando eu ia para o leito fazer um manuseio do meu paciente com Covid,
A cada paciente eu trocava aquela luva de cima. A luva de baixo era como se fosse a minha segunda pele, né? A partir do momento que eu fazia o procedimento, fazia a radiografia do meu paciente do leito 1, que eu terminava, eu ia lá, tirava minha luva, que a gente vai ver a técnica correta também agora, nesse momento, nesse outro vídeo. Tirava ela corretamente, né? Mesmo porque você fica naquela dúvida, né? Às vezes na hora do prestando atenção em tirar a luva e olhar o seu equipamento, olhar qual é o próximo paciente, qual é a ficha que você vai fazer, né? Você pode se descuidar e contaminar aquela luva como segunda pele. Você vai lá, faz a asepsia com álcool 70% e recoloca uma outra luva por cima. Faz o procedimento no próximo paciente, né? Tira aquela segunda luva de novo, faz a asepsia novamente com álcool 70% e recoloca uma outra luva. Né? E a gente vai ver que a grande maioria, foi constatado, né, por dados científicos e pelos estudos, que a grande maioria dos profissionais da saúde se contaminam não no procedimento em si, mas na desparamentação, quando já terminou, quando você já começa a tirar todos os equipamentos e acessórios, né, EPI, a paramentação mesmo, inclusive as luvas, e a gente vai ver como é que isso funciona aqui, porque é muito interessante, né, e às vezes a gente peca mesmo, peca, sem querer, mas peca, né? Deixa eu compartilhar esse videozinho com vocês aqui, que eu acho muito interessante. Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui é um vídeo, pessoal, que eu achei bem interessante. Por quê? Porque ele é uma linguagem bem casual, né? Bem um contexto rotineiro, e não é a luva estéreo, né? Não é a luva estéreo, é a luva de procedimento que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso manuseio corriqueiro, né? De sala de exame radiológico, tá? Então, assim, para que a gente lembre desses cuidados. E eu gostei também, além da linguagem dele, que ele fez o vídeo, eu gostei da técnica dele colocar a luva. Eu achei bem interessante, assim, bem prático, né? Achei muito bacana, né? Então, eu acho que tem outros, tá? Tem muita coisa bacana dentro do YouTube em termos de vídeo, mas eu gostei desse, e aí vocês têm um mundo para explorar, que é o YouTube, né? Lembrando aquilo que eu falei para vocês, vai ter coisas bem corretas, né? Bem idôneas, mas tem aquilo, né? Que então a gente saber diferenciar isso é um exercício, né? E eu queria que vocês exercitassem isso, né? Então deixa eu colocar aqui para a gente assistir. Olha que interessante. Ó, é o que ele fala, treinamento, né?
Gente, é interessante e ele repete muito isso, né, do, ué, cadê? Do treinar. E é isso, não tem para onde fugir, né? Tudo é que nem atleta. Por que um atleta é de excelência, né? Porque ele treina, né? E muito para chegar na excelência, no seu pico, no seu ápice, né? Então, é a mesma coisa a gente, né? E como a gente não tem essa cobrança às vezes, né? Eu vejo assim que não existe muita cobrança nesse sentido da gente da radiologia, mas quando você chega no centro cirúrgico, quando você chega na UTI, você vai cobrar. Você vai cobrar. A saber as técnicas de higienização correta, da mão, colocação de luva, o manuseio do paciente. Por isso que eu digo e repito e bato muito nessa tecla, né? Você tem que ter uma boa comunicação com os profissionais da enfermagem. Muito boa comunicação, porque são eles realmente que têm competência para nos orientar da forma correta, tá? Então, assim, sem a ajuda deles, né, a gente dificulta e muito o nosso trabalho. Dentro de uma UTI, dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma enfermaria, no manuseio do paciente no leito. Então, a gente precisa muito deles. Muito, muito, muito. Porque eles estão ali fazendo esse tipo de técnica da luva o dia a dia deles. Eles fazem isso não sei quantas vezes ao dia. E nós não, né? Então, assim, a gente tem que ter humildade e consciência disso, né? De chegar na UTI, de chegar no centro cirúrgico, de chegar na enfermaria e fazer uma boa comunicação com esses profissionais, porque é eles que têm competência para nos orientar. Mas que a gente saiba que também temos a nossa responsabilidade de saber buscar informações para nos ajudar, nos proteger, porque isso é uma proteção, né, do profissional. Além do paciente, é do profissional também. Entende? Então, é competência da gente também estar bem informado. Treinamento, aí a gente vai fazer isso ao longo do tempo. Agora, a informação ela tem que estar bem clara, né? Que a gente precisa dessa informação. Então, a colocação, a retirada da luva, existem os procedimentos, né? Para que seja executada, né? Com eficiência e eficácia, né? Prezando pelo quê? Pela segurança, né? Pela não transmissão dos micro-organismos que estão
naquele contexto de ambiente, né? E isso é o mais importante. E às vezes falta um pouquinho disso, né? Dessa consciência maior, né? Dessa busca em maior informação e responsabilidade. Porque assim, você vai para uma UTI, é como nesse serviço que eu estava agora, na Covid. Nós tínhamos só 2 cassetes para fazer os leitos da UTI Covid, certo? Então você tinha que ir lá, faz 2 pacientes, atravessa boa parte do hospital até chegar na sala onde tem o CR para fazer a leitura dos cassetes. Então, se eu tivesse 8 pacientes, às vezes tinha mais, né? Mas se eu tivesse 8 pacientes, são 4 vezes que eu vou e volto da UTI. Esse ir e vir, se eu não tomar cuidado, eu e os meus colegas, a gente contamina a nossa sala de exame, né? Porque ali onde estava inserido o meu CR para leitura do meu cassete, né? E aí é aquela questão de você saber fazer a higienização correta, a proteção correta desse cassete que vai e volta, porque quando ele voltar, quando eu terminar todo o meu paciente COVID na UTI, esses cassetes estarão aonde? Sendo usados onde? Na sala de exames, que tem quem? Como trânsito, como fluxo. Eu, os meus colegas e outros pacientes que não estão com Covid. Então, para a gente ter noção, né, abrir a mente nesse sentido, que a gente tem responsabilidade, sim, no quesito de infecção hospitalar, porque nós transitamos dentro da área hospitalar em vários pontos do hospital. Então, nós somos vetores de transmissão, sim, nós e os nossos equipamentos. Então, a gente tem que saber manusear eles corretamente e fazer uma higienização desses equipamentos corretamente, para nos proteger e proteger os nossos pacientes e o nosso contexto de colegas dentro do hospital. Então, assim, esse ponto essa questão da Covid está sendo, né, um desafio para todos os profissionais, não só para a radiologia, né? Para a equipe de enfermagem, porque a gente sabe que o cansaço, o desgaste, né, de muitas horas de plantão, às vezes você peca na hora de um procedimento, inconscientemente. Isso está sendo um desafio para todos os profissionais de saúde, entendeu? Porque a gente não estava habituado a usar a N95 12 horas consecutivas, 36 horas consecutivas, 24 horas consecutivas, né? Então, assim, você não estava habituado a esse contexto de rotina de trabalho, né? Você sabia que você tinha que ir ali no isolamento, que aquele paciente estava no isolamento, você tinha que se paramentar, mas você tinha tempo e todo cuidado. Nesse contexto de Covid, onde você tem alas, enfermarias, né, de pessoas infectadas, todo cuidado é pouco, né? Tanto na hora do procedimento quanto pós-procedimento, né? E isso ficou muito nítido nas pesquisas, que a grande maioria dos profissionais estavam se contaminando na desparamentação, né? Então, para ver como a gente sabe, tem o conhecimento, mas às vezes na hora do executar é que a gente peca, e peca mesmo. Infelizmente, é verdade. Eu acho que essa função de pandemia, tudo na vida tem um lado positivo. Veio para nos mostrar, para nos mostrar para o contexto de sociedade e dentro da área da saúde a importância que o técnico em radiologia tem, né? E que a gente não estava incluído naquele primeiro momento, né, do pessoal de frente da linha de combate ao Covid, né? Só que é aquela velha história, né? Não estávamos inseridos, mas quem é que faz o raio-x no leito, né? E quem é que faz o raio-x antes da pessoa fazer o teste? Foi ali no laboratório, fez o teste
de laboratório para o Covid, não sai na hora. Normalmente faz o raio-x, e se ela está positivada, né? Até o momento não sabemos, fazemos o raio-x dela, por exemplo, num book mural, onde a gente tem um contato direto da mucosa e vias aéreas desse paciente com o meu book mural, né, no raio-x de tórax, né, onde eu tenho contato direto com esse paciente, muito frente a frente, né, porque eu preciso posicionar esse paciente, eu preciso orientar ele da forma correta para adquirir um exame, certo? E aí, o que que acontece? Se eu não aplicar as técnicas de higienização nesse book mural, vai vir o outro paciente que não está suspeita de Covid e pode adquirir, pegar um micro-organismo ali daquele book mural. Por quê? Porque é uma área, é uma superfície infectada, né? Então, que a gente tome cuidado com isso, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Então, é interessante que a gente comece a praticar as boas práticas de higienização que é necessário para a nossa rotina de trabalho, né? Então, assim, quanto mais a gente praticar e tiver consciência e se policiar e ajudar o colega a policiar, né? A cuidar, a se orientar, né? Porque às vezes a gente falha mesmo, não é porque quer, né? Um pequeno descuido e pode acontecer alguma coisa bem, com uma consequência bem ampla, né, lá na frente. Então, essa questão, esse quesito de higienização, de infecção, de contaminação, é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando atualização, buscando recursos, né, que a gente possa ter, e hoje a gente tem muitos, né, tem a Fiocruz, é uma que tem um site perfeito, que tem muito material bom dentro do site da Fiocruz, materiais gratuitos online, aulas online gratuitas. Eu mesma, agora quando começou a função da Covid, fiz vários cursos, né, voltados para essa área da infecção, da contaminação, da proteção da segurança do paciente, da segurança do profissional em relação à Covid, porque era uma coisa nova, ninguém conhecia, né? Então, assim, não se tinha muita informação do que era eficaz, o que não era. Então, foi muito complicado. Eu fui muito atrás disso. Tem os órgãos de Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, todos esses eu fiz os cursos, e alguns colegas também que estavam inseridos na área de contato direto com os infectados com Covid, fizeram. E eu vou dizer que comigo, pelo menos, deu certo, né? Não sei se foi a neurose tanta, né? E o cuidado excessivo. Acho que não, porque ninguém é perfeito 100%, né? Mas eu, graças a Deus, até o momento, eu não positivei para Covid, né? E eu tinha muito medo, muito receio. E eu consegui, já alguns outros colegas não, por N fatores, não se dá para dizer assim, a 100% de certeza que foi um manuseio errado, ou se pegou realmente dentro do hospital, né? Porque uma coisa é você estar trabalhando dentro da área da saúde, mas às vezes o profissional da saúde sai dentro do contexto, se cuida dentro da área hospitalar, mas sai para a rua num contexto de pandemia como a gente estava e não toma as devidas precauções. Então não se sabe, mas eu tive vários colegas que positivaram e tiveram Covid, e alguns realmente da forma mais grave, né? Outros, a grande maioria da forma mais leve, graças a Deus. Mas, e tenho colegas como eu, trabalharam, né? Continuam trabalhando e nos livramos, entre aspas, né? Não se sabe se a gente tomou mais cuidado ou não, o que a gente fez, né? Mas, assim, é uma coisa que eu me policio muito, e quando eu tô com alguém, quando eu tô com uma dupla, né, eu procuro orientar e ajudar o meu colega, porque e eu gosto que me ajudem, que me chamem a atenção, entendeu? Olha, Marisa, olha aqui, olha o que tu tá fazendo, tá esquecendo, vamos trocar o filme
de proteção desse cassete antes de voltar para a UTI, entendeu? Então, são coisas assim que às vezes na correria, no calor do momento, né, no fazer rápido, a gente acaba meio que pecando, né? Então, assim, é bom que a gente trabalhe em dupla nesse sentido, num contexto desses, porque um ajuda o outro, né? A não errar o passo a passo, né? Então, isso é muito importante. Eu já, por exemplo, quando trabalhava à noite sozinha, tipo, que eu tivesse que ir para UTI, UTI eu já não gostava, porque assim, tu tá cansada, é noite, tá? Às vezes tá sonolenta, né? Tu tem que despertar o máximo possível, porque você sabe que você vai para um ambiente de risco, alto risco, e você não pode errar. Você tá só, não tem ninguém ali para te ajudar, né? Para te corrigir se você errar. Isso é complicado, né? Mas graças a Deus deu certo, né? E fica aí a mensagem, né? Treinem, estudem, busquem atualização sempre. E nós temos à disposição, tá aqui, ó. Tá? Site da Fiocruz, site da OMS, site da Organização Mundial de Saúde, site do Ministério da Saúde. Então, assim, tem muitos canais confiáveis para a gente buscar a informação correta sobre esse assunto, tá? E a gente vai falar mais dele, tá bom?